Antes do relato, vamos a mais um Refletindo com GRP. Seja louco, impossível, verdadeiro, intenso. Cultive uma vida repleta de amigos. Amigos loucos e especiais de preferência. Elementos essenciais para sua felicidade. Sinta a vibe, a paz, a energia. Sorria de novo, na verdade. Sorria sempre. Voe no limite improvável. Sonhe muito, sonhe sempre. Lembre-se, a vida é de graça. Aproveite. Hoje teremos um relato impressionante, onde o nosso escrito passou um baita sufoco com sua mãe e suas tias, ao ir per galinha e dar de cara com o lobisomem. Bora pro relato, galerinha. O relato de hoje foi me enviado pelo meu inscrito Cristóvão Bernardes. Vamos ao relato. Olá, GRP, boa noite. Um relato que eu vou contar para vocês, seus inscritos, agora. Aconteceu comigo no ano de 2019, no interior de São Paulo. Eu moro em uma cidadezinha, até que bem agitada, por sinal. Minha cidade é uma cidade típica interiorana, onde temos muitas áreas de mata. Sei que você entende o que eu quero dizer, pois, assim como a minha cidade, a sua City GRP também é assim. Essa é a dádiva de poder respirar um ar mais puro. Por outro lado, junto com a dádiva de morar perto de matas, também temos os perigos iminentes. E eu ia descobrir isso da pior maneira possível. Na casa onde moramos eu, minhas 4 tias e minha mãe. A velharada, tudo separada, viúva e enrolada, decidiu morar todas juntas. E adivinha? Foram tudo para a casa da minha mãe. E aí, GRP virou um forfé. E como a minha mãe e as irmãs dela são tudo mineira, nascidas em Pato de Minas, pensa numas mineiras folgadas, que deixavam tudo para a última hora. Num belo dia, que eu cheguei em casa por volta das 9 horas da noite, em pleno feriado, essa mulherada estava fazendo comida e do nada o gás acabou. Devido a ser feriado, não conseguimos achar nenhum depósito de gás aberto. Minhas tias macabunadas com a minha mãe decidiram pegar lenha e claro que quiseram a minha ajuda. Como sou o único homem da casa, eu teria que ir com elas pelo matagal afora para poder achar a lenha, para que elas pudessem terminar a comida. Eu fui, mas fui sob livre e espontânea pressão. Peguei o machado e lá fui eu com a minha mãe e as minhas tias, ambas falando mais que a boca pelo meio do matagal, que ficava de arrepé nos fundos da casa da minha mãe. Uma das minhas tias disse que sabia de um lugar onde tinha uma árvore que tinha sido derrubada e essa árvore estava com os galhos secos e com certeza serviria para que conseguíssemos a lenha para terminar a comida. Eu falei para essa mulherada: pelo amor de Deus, vocês têm que se organizar. Tem que ter um gás reserva. Assim, se o gás acabar, o outro vai estar disponível. Foi aí que uma começou a jogar a culpa na outra. E a verdade é uma só, né, GRP? Elas não compraram gás não porque não tinham dinheiro para comprar, e sim porque eram folgadas e não se preocupavam muito com nada. Segundo elas, no final tudo sempre dava certo mesmo. Só que nessa noite não foi bem assim. 2 das minhas tias estavam com um farolete na mão
E assim que chegamos próximo à árvore, eu comecei a quebrar os galhos finos e secos da árvore, para que as minhas tias e a minha mãe pudessem me ajudar a carregar a lenha. Eu não estava acreditando que eu tinha trabalhado naquele feriado e ainda por cima estava tendo uma trabalheira lascada àquela hora da noite. Tudo por causa que elas não tinham se organizado com gás. Do nada começamos a sentir um fedor. Xaripê do céu, aquilo era uma caatinga daquelas, carniça pura. A mulherada do nada danou de reclamar do fedor. E após alguns minutos, passamos a ouvir um fungado pesado. Parecia que tinha alguma coisa atrás da moita que estava com muita dificuldade para respirar. Foi aí que o caos se instaurou. Era um tal de: quem será que está atrás da moita? Vamos dar uma olhada. Será que é algum bicho que está doente? Uma das minhas tias disse: que doente que nada. E que com esse voodoo não é possível que o bicho esteja vivo. Minha mãe disse para mim e para as irmãs: eu não estou com bom pressentimento. Acho melhor a gente ir embora. Eu cortando os galhos de madeira e elas alvoroçadas. Até que do nada um bicho gigante saiu de dentro do capim alto e se posicionou sobre duas patas bem próximo da onde estávamos. Minha mãe disse espantada: Santa Mãe de Deus, isso aí é um lobisomem. Aquilo era enorme, tinha pelos avermelhados, olhos amarelos, os dentes eram gigantes e a face era algo impressionante. Pois aquilo tinha traços de um ser humano no rosto, apesar de ser um bicho. O bicho deu um uivo pavoroso e, para ajudar, uma das minhas tias desmaiou. Eu, com o machado na mão, estático estava e estático fiquei. Eu paralisei total, GRP. Foi aí que a minha mãe, do nada, começou a gritar com aquela coisa e disse para o bicho: estamos em maior número do que você. Meu filho tem um machado na mão. E dentro da mochila temos uma arma. Se você quiser tentar nos atacar, tudo bem. Pode tentar, mas vamos revidar. Não queremos rolo com você. Somente viemos pegar lenha. Eu olhei para a cara da minha mãe e falei: mãe, pelo amor de Deus, a senhora está falando com esse bicho? Minha mãe, séria e imponente, ficou encarando o bicho. E, por fim, o dito cujo do bicho resolveu se sentar. É isso mesmo que você e seus inscritos estão ouvindo. Aquilo se sentou e ficou olhando para a gente. GRP não passava uma agulha no meu toba. Minha tia, que tinha desmaiado, começou a recobrar os sentidos. E quando viu o bicho sentado, quase se mijou toda e estava quase desmaiando de novo. Foi aí que a minha mãe bateu na cara dela e fez com que ela levantasse. Minhas tias pegaram a lenha e saíram andando de fasto. Eu também saí andando de fasto, GRP, com o machado na mão. E o bicho resolveu levantar. Minha mãe, para manter a mentira de que tinha uma arma na mochila, enfiou a mão dentro da mochila e ficou com a mão dentro da mochila, fingindo estar com a mão na arma. Ela tinha metido totalmente o louco, porque nem arma a gente tinha. E acredite, o bicho seguiu a gente pelo matagal, lentamente, até que chegamos na rua da nossa casa. Somente aí o bicho resolveu dar meia volta e ir embora. Minhas tias alvoroçadas disseram que a minha mãe salvara a vida de todo mundo. Eu, traumatizado, GRP, e muito furioso ainda pelo fato delas não terem se organizado e comprado um gás reserva, nem sabia o que falar. Já não bastasse todo esse trauma que tínhamos vivido, minha mãe vira para as irmãs e para mim e diz: eu sei bem quem é esse cabra que vira bicho. Eu olhei para minha mãe e falei: a senhora sabe o quê, Dona Maria de Fátima? A senhora tá de brincadeira, né? Minha mãe calmamente disse para mim e para as irmãs: não, eu estou falando sério. As pessoas aqui do bairro sempre comentaram que o Virgulino Bico Torto vira bicho.
As irmãs da minha mãe disseram: que merda de nome é esse? Então minha mãe explicou que o tal homem chamava Virgulino e que era conhecido como Virgulino Bico Torto. Tudo porque ele usava sapatos de bico fino, só que ele utilizava os sapatos nos pés ao contrário, e isso fazia com que o bico do sapato ficasse torto. O cabra era um tipo de andarilho do bairro, e vira e mexe ele aparecia pedindo alimento pelas casas. As pessoas não negavam comida para ele, pois toda pessoa que negava comida, xingava ou tentava maltratá-lo, do nada sofria um ataque da fera. A minha ajuda, eu o ajudei. Eu, chocado, virei para minha mãe e falei: a senhora conversou com aquele bicho como se estivesse conversando com uma pessoa. Foi aí que a minha mãe disse para mim: eu sou a filha mais velha e quando eu era pequena, minha avó sempre dizia que os lobisomens sabiam muito bem o que faziam. Eu decidi falar com o bicho devido ao que a minha avó sempre disse para mim. E não é que funcionou? Eu virei para minha mãe e falei: a senhora nos salvou. Sou grata à senhora por isso, mas se aquele bicho tivesse vindo para cima da gente, a senhora não teria arma nenhuma. A única arma que a gente tinha era o machado que eu tinha nas mãos. Então minha mãe disse para mim: ninguém vive de achismo, meu filho. Na hora do sufoco, a gente tem que fazer o que é necessário para sobreviver. Ela virou para as irmãs e disse que elas precisavam se organizar, já que ficar catando lenha durante a noite no meio do mato era bem perigoso. Eu, ouvindo minha mãe falar dessa maneira, pensei: ah, vai! Não me diga que vocês precisam se organizar porque é perigoso. Sério? Pegar lenha à noite é perigoso? Meu Deus do céu, finalmente alguém teve essa ideia, né? Aí, mentalmente, continuei a pensar: ops, não! Eu já tinha falado isso já! Mas ninguém me ouviu. Eu fiz tudo isso mentalmente, né, GRP? Porque eu sempre fui muito educado e sempre respeitei a minha mãe. Sinceramente, ela e as minhas tias passaram do limite. E agora, você e seus inscritos podem pensar: legal, o relato acabou. Só que não. Um mês depois desse fato ocorrido, em um domingo, eu fui atender o portão durante o dia. A casa da minha mãe era uma casa onde tínhamos um portãozinho pequeno. Em volta tínhamos um murinho baixo e nos fundos da casa não tínhamos muro nenhum. Agora que você e seus inscritos têm noção de como era a casa na época do relato, GRP, vamos continuar. Naquele dia, era o horário do almoço, para ser mais específico, e tinha alguém batendo palmas lá fora. Eu saí para fora e avistei um senhor ruivo, que parecia muito um andarilho. Esse senhor disse para mim: olá, tudo bem? A dona Maria de Fátima está? Eu virei para o cabra e falei: sim, ela está sim. Então ele disse para mim: você poderia chamá-la? Nisso, a minha mãe já foi saindo para fora. E ela virou para o cabra e falou: oi, seu Virgulino, tudo bem? Quando ela disse seu Virgulino, GRP, eu senti uma dormência no meu corpo inteiro. E o cabra respondeu para minha mãe: tudo bem, a senhora teria uma marmita de comida para doar para esse velho aqui? Minha mãe disse para o seu Virgulino: claro, só um segundo que eu vou pegar uma marmita para o senhor. Então minha mãe entrou para dentro de casa e eu fiquei parado ali, feito um poste, olhando para a cara do seu Virgulino. Eu reparei que era verdade. Ele usava mesmo os sapatos de bico fino ao contrário. Seu Virgulino foi muito educado para comigo. Começou a puxar conversa, disse que estava muito calor e que esse calor deixava as pessoas cansadas. Eu ia escutando e concordando com tudo que o Sr. Virgulino falava. Então minha mãe saiu na porta e disse para mim: vem, menino, vem pegar a marmita do seu Virgulino. Eu caminhei para pegar a marmita, GRP. E a minha mãe disse para o seu Virgulino: não precisa devolver o tapoer, ele é bem velhinho. E eu aproveitei e coloquei uma garrafinha de suco bem fresquinho para o senhor.
Eu olhei para a cara da minha mãe e a minha mãe sorriu com aquele sorriso tipo: anda logo, disfarça ou eu vou quebrar sua cara. Peguei a marmita e o suco e comecei a caminhar até o seu Virgulino. Entreguei para ele e o seu Virgulino me agradeceu. Também agradeceu a minha mãe, dizendo que ela era uma alma boa. Minha mãe então disse ao seu Virgulino: quem agradece ao senhor sou eu. Dizendo isso, seu Virgulino sorriu e foi embora. Foi aí que a minha mãe disse para mim: vá verificar suas calças, menino, para ver se elas não estão borradas. Eu virei para minha mãe e falei: mãe, é sério? Esse homem é o tal homem que vira bicho? Minha mãe então me respondeu: é ele mesmo. E vê se você não fica espalhando por aí que você sabe que ele vira bicho, porque senão com certeza ele vai dar cabo de você. Eu fiz o sinal da cruz na hora. E depois desse dia, graças a Deus, nunca mais eu vi o seu Virgulino na forma de fera. Cheguei a ver ele outras vezes na forma humana, mas nunca mais eu presenciei a cena dele estar pedindo comida para minha mãe na porta da minha casa. Dias atuais de RP, dificilmente as pessoas andam tendo avistamentos do seu Virgulino no bairro pedindo alguma coisa. Ele anda meio sumido. E eu vou ser bem sincero com vocês que eu espero que ele suma de vez, porque eu não tenho nada contra ele, sabe? Mas eu também não tenho nada a favor. Graças a Deus, minha mãe e as irmãs dela se organizaram. E quando elas querem fazer alguma coisa no forno a lenha, vamos pegar lenha durante o dia. À noite, nem pensar. Essa foi a experiência inusitada que eu e a minha família vivenciamos. Um baita perrengue, um baita sufoco, que não terminou simplesmente naquela noite ao qual vimos a fera. Já que, se não bastasse ver a fera transformada, acabei vendo de Tucujo na forma humana. Haja coração de RP, depois de tudo isso, eu tenho certeza absoluta de que eu não tenho problemas cardíacos. E nem preciso de exame para saber disso. Quero agradecer a você por ter sido gentil comigo, com as minhas tias e com a minha mãe, através da webcam. Um monte de mulher falando ao mesmo tempo e você tentando entender o relato e fazer as suas perguntas costumeiras. Foi uma tarefa difícil, mas você realizou com maestria e a minha família amou conhecer você e eu também amei. Que Deus abençoe você, abençoe sua família e abençoe também seus inscritos e inscritas. Fiquem com Deus. Cristóvão Bernardes. Bom, galera das trevas, essa foi a nossa história de hoje. Sinistra, sinistrengue, sinistras. Agradeço ao meu inscrito Cristóvão Bernardes, que muito gentilmente me enviou seu relato. A você, meu amigo querido, Treva, beijos.